Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos, suas famílias, seus ministérios. Em nome de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo nessa manhã, mais uma vez, por bondade e misericórdia de Deus, no canal Café com Bíblia, para que juntos possamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você abra, se assim for possível, a sua Bíblia, aonde você estiver aí, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da galáxia, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada para a vida de cada um de nós. E é o poder de Deus falando com nós pecadores. Esse texto aqui para mim é um dos textos mais poderosos que Deus vem nos falando aqui. Não que os demais não sejam, mas esse aqui nos faz fazer uma reflexão na alma de cada um de nós por essa declaração que o apóstolo Paulo fez para os irmãos da galáxia. No princípio do capítulo 2, aí Deus vai usando o apóstolo Paulo para dizer que ele retornou a Jerusalém depois de 14 anos que ele tinha saído de lá por uma revelação de Deus. Ele retornou a Jerusalém para fazer ali conforme Deus ele colocara no coração dele, levando consigo Barnabé e Tito. E quando o apóstolo Paulo ele chegou ali em Jerusalém, o cenário era desafiador, o cenário era inóspito e muito difícil. Porém, como foi Deus que deu a revelação para ele em Jerusalém, Deus ia dar a direção, as diretrizes, a capacidade, a graça, a autoridade, a sabedoria para ele fazer ali conforme aquilo que Deus colocasse no coração dele. E ele viu que o povo ali estava muito distante daquilo que ele pregava pelo evangelho revelado, pelo poder de Deus, né? Ao ponto dele chegar diante de Pedro e chamar a atenção de Pedro diante de todos. Está no verso 14 que diz assim: Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então aqui o apóstolo Paulo ele dá uma advertência em Pedro e diz para Pedro assim: olha, eu sou judeu e você também é judeu, e como que você como judeu vive como gentio e quer que os gentios vivam como judeu? Então o apóstolo Paulo falou para Pedro: ó, tu está agindo de maneira errada, não estão vinculados àquilo que eu prego pelo evangelho, né? Aí ele chamou para si a responsabilidade e disse assim: olha, hoje, pela lei eu estou crucificado, pela lei eu estou morto. E hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E hoje a vida que eu vivo na carne, não vivo segundo a minha vontade. Eu vivo segundo a fé que eu tenho no Filho de Deus, no Jesus Cristo, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, essa declaração aqui que o apóstolo Paulo fez, nos faz entender e compreender, à luz da revelação de Deus, o motivo porque muitas pessoas hoje não têm uma vida cristã autêntica. Porque dizer que é cristão, falar que é servo de Deus ou serva de Deus é uma coisa. Agora, evidenciar com os fatos da atividade diária, do dia a dia, da sua rotina, aonde você trabalha, no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, aonde você vai, aonde você vem, é algo que é revelador, o motivo por que muitas pessoas não têm uma vida verídica, uma vida de evidência. Por quê? Tem que haver morte para que tenha vida. Não entendi, pastor. Hoje ele falou aqui, ó, no texto está dizendo aqui nessa manhã, hoje nessa manhã Deus está falando, ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, não vivo mais eu, mas na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, essa declaração do apóstolo Paulo aqui,
É uma declaração de vida e morte. Não tem como ter vida com Deus se não tiver morte da sua própria vontade. E uma das coisas mais difíceis hoje é você ceder um lugar para alguém. Imaginamos algo bem simplista. Você está dirigindo no trânsito. Se alguém te cortar a tua frente sem dar uma seta, você já fica intrigado, você já não gosta. Ou se alguém tirar uma fina de você no trânsito para passar na sua frente, você vai acelerar também se você tiver um carro potente, porque você não quer que ninguém ultrapasse a tua frente. Se você está numa fila no banco, hoje quase não tem pessoas que vão ao banco, é tudo hoje pelo telefone, mas se você estiver em qualquer fila, numa fila para poder embarcar numa aeronave, você não vai querer que ninguém ultrapasse a sua frente, porque se alguém ultrapassar, você vai reclamar. Ei, tá furando fila aí, ó. Você vai achar ruim. E quando nós falamos de dar lugar para Deus trabalhar em nossa vida, foi o que o apóstolo Paulo falou aqui. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando é que Cristo vai viver em mim? Quando eu parar de ser orgulhoso, parar de ser mesquinho, parar de agir na carne, segundo a minha própria vontade, as minhas truculências, e conseguir enxergar em mim, não nos outros, porque nos outros é fácil enxergar, eu quero ver você enxergar em você. O apóstolo Paulo falou para Pedro assim: como é que tu quer que os gentios sejam judeus, sendo tu judeu e age como gentil? Está errado, Pedro. Está errado. Como é que você quer que as pessoas se convertam a um cristianismo que muitas das vezes em você está morto? Não que o evangelho não resolva. Resolve sim. Quando é que o evangelho, a palavra de Deus faz diferença na minha vida? Quando acontece uma metamorfose, uma mudança, uma transformação. Aí eu vou ser justificado, aí eu vou ser regenerado, aí eu vou ter nascido de novo. Da água, da palavra, do tanque batismal e do Espírito. Senão eu sou uma falácia. Eu sou um engano, eu sou uma mentira. E para quem quer fazer as coisas de maneira correta, isso é um confronto. Mas só que deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Continua na tua força. Mas não fica do jeito que você está se você não estiver vivendo a luz do Evangelho. Não adianta, Pedro, você querer que as pessoas sejam judeus, sendo você judeu e vive e age como gentil. Como é que você quer que a pessoa se converta ao cristianismo, um parente seu, um filho seu, se ele não tem exemplo dentro da sua própria casa? Os seus comportamentos são reprovados em muitas coisas. Então não tem como você viver uma vida dúbia. Você tem uma identidade cristã e uma identidade mundana. Não tem como. O apóstolo Paulo falou: hoje não vivo mais eu, fui crucificado com Cristo. Eu acredito que ele foi crucificado por mim. Então eu, pela minha razão, lógica e fé, eu me permiti ser crucificado com Cristo para que eu tenha uma nova vida. O início da nova conversão, da nova vida do apóstolo Paulo, da conversão dele, se iniciou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando ele ouviu uma voz do céu. E Deus falou com ele ali, ele se prostrou em terra. Então não tem como. Por isso muitos de nós, os resultados são fraudulentos. Porque nós queremos colher das duas mesas, das duas árvores. As coisas de Deus e as coisas mundanas, viver de maneira dúbia. E se você viver de maneira dúbia, você tem que sustentar duas identidades. Identidade carnal, humana, diabólica, pecadora. Identidade cristã, em santidade, misericórdia, amor e perdão. E aí? Qual a identidade sua que está na validade nessa manhã? O apóstolo Paulo falou: hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para você fazer essa declaração que o apóstolo Paulo falou e declarou, quanto falta? Quanto falta para mim, irmãos? Eu não posso viver de engano, de mentira e de fraude. Mas eu tenho que viver, na verdade, no poder do Evangelho que cura, que liberta, que salva e leva o mais vil pecador, pobre e miserável, a viver uma vida de santidade e, por final, morar no céu. Acredita nessa palavra? Eu vou orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto. Muito obrigado, Deus, por essa palavra de encontro, de confronto, de exortação, de advertência nesta manhã. Que eu venha me posicionar de uma maneira a não ser uma fraude, uma vergonha para ti, Senhor, aqui na terra. Mas que vidas possam ser transformadas através da minha vida, em nome de Jesus. Amém.
Um beijo no teu coração, Deus abençoe, reenvie esse vídeo, se inscreva lá, assine o sininho em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida hoje e sempre.